Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao vídeo no qual a gente vai falar sobre tráfego pago, a virada de chave da sua hamburgueria. Hoje a gente não pode falar de outra coisa a não ser o tráfego pago quando a gente pensa em aumento de vendas, crescimento de vendas. Então nesse vídeo aqui eu quero realmente esclarecer para você tudo o que você precisa fazer. Eu quero que você tenha o entendimento do porquê o tráfego pago ele tem uma importância muito grande para o crescimento do seu negócio. Mas antes disso, vamos abrir um parênteses aqui rapidinho, porque talvez você esteja estranhando, né? Quem que é esse cara aí, quem que é essa pessoa que está falando comigo, sendo que esse canal é do Lucas. Então é o seguinte, muito prazer, eu me chamo Arthur Gabriel, eu sou especialista em marketing e vendas há quase 5 anos, já gerei milhões de reais de faturamento aí, tanto para minhas empresas quanto empresas de parceiros, de pessoas que eu assessoro. Então assim, no geral, hoje eu tenho uma especialidade muito grande nessa área de marketing e vendas e principalmente na parte de tráfego pago. Então eu quero te passar nesse vídeo tudo o que você precisa entender para que o marketing e o tráfego pago ele seja aplicado no seu negócio de forma efetiva. Porque muita gente às vezes aplica o tráfego pago, contrata alguém ali para executar o tráfego pago para essa pessoa, mas ela não tem sucesso. A gente tem aqui diversos feedbacks quanto a isso. Eu tentei fazer aqui com um sobrinho meu, eu contratei uma pessoa ali, eu pagava 300, 400, 500, R$ 1.000 por mês e a pessoa não me gerava resultado. Então eu tenho um trauma assim do tráfego pago, eu acho que isso aí não funciona, eu acho que isso aí é balela, mas porque talvez essa pessoa ela não sabia executar, não tinha os pilares centrais do ramo alimentício. O ramo alimentício ele é um pouco diferente dos outros nichos. Então muitas pessoas, às vezes, quando vão fazer o tráfego pago, elas querem utilizar conceitos que são para depósitos, são para lojas de roupas, são para lojas de acessórios. Só que, na verdade, o nosso ramo alimentício ele tem algumas peculiaridades que a gente precisa considerar. E nada mais alguém que vive diariamente esse mercado para falar para você tudo que você precisa fazer e precisa se atentar. Então, eu sou essa pessoa que vai te passar todas essas informações, perfeito? Então, a gente já entendeu aqui um pouco do que é o tráfego pago, mas eu quero aprofundar. Então, a gente sabe hoje, eu coloquei aqui o principal pilar para o sucesso de um negócio nos dias de hoje. Por que eu coloquei de um negócio? Porque nem só de hamburgueria o tráfego pago ele vai ser uma coisa essencial. O tráfego pago hoje a gente tem diversos exemplos, né? Milhares e milhares e milhares de exemplos de marcas que utilizam o tráfego pago de forma assertiva. Então a gente pode pegar, por exemplo, aí, vamos lá, uma loja, uma marca que nem é tanto só ajeitar minha câmera, uma marca que nem é tanto aqui do ramo alimentício, assim, fast food, né? Vamos pegar, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola já é uma marca extremamente conhecida, já é uma marca que tem uma presença muito forte no consumidor, mas mesmo assim ela continua anunciando, ela ainda faz anúncios na internet, ela ainda anuncia na televisão. Por que que isso acontece? Porque essas marcas, gente, elas não são bobas, elas entendem que quanto mais ela aparece, mais ela cria na cabeça da pessoa uma consciência sobre a marca dela. E quando essa pessoa, por exemplo, a Coca-Cola, né, quando a pessoa chegar no domingo, pensar em refrigerante, chegar num churrasco, pensar em refrigerante, naturalmente a primeira coisa que ela vai pensar é em Coca. Por mais que a Coca já é extremamente conhecida, a gente já fala dela o tempo todo, ela ainda vai querer manter essa hegemonia, ela vai querer manter a primeira colocação quando se diz respeito a refrigerantes. Então, se a Coca-Cola, que é a Coca-Cola, se o McDonald's, que é McDonald's, se o Burger King, que é o Burger King, fazem anúncio até hoje, quem dirá o nosso negócio que é pequeno, médio, quem dirá esses negócios ali que vão faturar na casa dos 10 mil, 50 mil, 100 mil, esses negócios são obrigados a investir em anúncios. Senão são negócios que estão com os dias contados para fechar. Por quê? Porque se você não investe em anúncio, o seu concorrente daqui a um tempo, se ele já não estiver investindo, né, daqui a um tempo ele vai começar a investir e ele vai começar a aparecer para o seu possível cliente ou até mesmo para o seu cliente. Às vezes você tem um cliente fiel ali, mas de tanto o seu concorrente estar aparecendo com anúncios o tempo todo, estar presente ali, pode ser que esse cliente ele dê uma oportunidade, uma primeira chance para esse negócio que é o seu concorrente e você acabe perdendo um cliente ali que era fiel a você. Mas por quê? Porque você não teve uma presença online. Então hoje eu considero o principal pilar
para que o negócio ele tenha sucesso, principalmente se o seu negócio é mais recente. Vamos supor que você não tem uma base enorme de clientes ali. Eu não tenho aqui 10 anos de ponto, eu não tenho 10 anos aqui que eu tenho o meu negócio. Se você não faz tráfego pago, você não consegue sustentar esse crescimento e até mesmo sustentar o seu faturamento médio. Às vezes você tem um faturamento médio ali de 30, 40 mil e você vai notando que ele vai começar a decair um pouco. Vai para 38, 37, 35. Eu já faturava muito, mas hoje eu já não faturo bem. Por quê? Porque você não manteve a constância e a presença na consciência, na cabeça do seu cliente. Então o tráfego pago ele é o principal pilar para isso. E aí ele vai te dar alguns benefícios muito grandes. Primeiro, você vai se tornar conhecido, você se torna conhecido na sua região. Uma coisa que acontece bastante, gente, é o seguinte, às vezes tem cliente aqui, que mora num raio, e isso acontece demais, tá? A gente tem diversos alunos aqui, a gente tem esses feedbacks, por exemplo, um raio ali de 3 km, então, do seu estabelecimento, às vezes você entrega até mais, mas num raio de 3 km, muitas das vezes tem pessoas que não conhecem o seu negócio. É uma coisa muito estranha de observar, que às vezes a gente tem um negócio numa rua, tem um cliente que está numa outra rua, 2 ruas depois, 3 ruas depois, e ele não conhece o nosso negócio. Às vezes as pessoas estão muito distraídas, elas ficam hoje o tempo todo no celular, então elas não olham ao redor, e principalmente se você for delivery, se você não tiver um espaço físico, uma loja física, é mais difícil ainda, porque o seu negócio ele só tem uma presença no online, seja com o Instagram, seja no WhatsApp, seja em outro canal ali que você vai conseguir fazer a comunicação com esse cliente. Se você não tem uma loja física, é muito mais difícil ainda esse cliente talvez te conhecer. Então você precisa dos anúncios para se tornar conhecido. E existe assim uma infinidade de pessoas que estão às vezes ao nosso redor e não nos conhecem. A gente depende cada vez menos do boca a boca. O que é o boca a boca? É o famoso aqui, se a gente pudesse... se eu selecionar, se a gente pudesse colocar, é a famosa indicação. Então, o cliente ele vai comer, ele vai gostar do seu produto, ele vai gostar do seu hambúrguer, ele vai começar a te indicar. Só que o volume que isso traz é um volume muito baixo pela quantidade de faturamento que a gente precisa para ter sucesso. Então, às vezes você tem ali um faturamento X, para você conseguir dobrar esse faturamento, você não consegue isso através de indicações. Por quê? Primeiro, pela característica do delivery, né? Nem sempre a gente consegue entregar uma baita experiência para todos os clientes, então sempre vai ter aqueles clientes que a gente vai dar um deslize, a gente vai dar uma leve falhada ali com ele, né, no pedido, então consequentemente ele não vai nos indicar, mas todos aqueles que a gente prestar um bom serviço, eles vão começar a indicar. Mas aí pensa, o cliente ele comprou, ele indica para uma pessoa, aí essa pessoa talvez nem vai pedir naquele dia específico, eu vou deixar a indicação aqui que quando eu for pedir um lanche eu compro. Ou seja, já vai ser uma pessoa que vai demorar a pedir. Então você não pode depender do boca a boca quando você quer ter sucesso de forma rápida. Você não pode depender disso. Por mais que eu considere a indicação sendo o melhor meio para você conseguir um cliente fiel. Porque a gente sabe, se uma pessoa indica a gente algo, né, uma empresa, a gente tem muito mais chances de comprar com aquela empresa, porque um conhecido nosso, uma pessoa que a gente gosta, que a gente tem segurança, ela foi lá e indicou pra gente um local. Se ela indicou pra gente, a gente tem uma segurança de ir lá, de comprar. Então, o melhor cliente, ele é de indicação, mas é aquilo, você tem uma qualidade muito grande, mas você tem pouco volume. Muito diferente dos anúncios, que você tem muito mais volume, e se você também prestar um bom serviço, vamos tomar aguinha para hidratar, né? Mas se você prestar um bom serviço para a pessoa que veio do tráfego pago, você também vai conseguir fazer com que ela te indique. Olha que maravilha! Então, em vez de você ficar vendendo só na indicação, você começa a fazer os anúncios, traz mais clientes, você presta um bom serviço para esses clientes e eles começam a te indicar. Ou seja, você vai criando ali uma bola de neve, uma estrutura que vai favorecendo o seu crescimento ali nessa parte de indicação e tendo excelentes clientes. E a gente também depende cada vez menos de iFood. Existe hoje uma hegemonia assim, no mercado do iFood, né? Ele tem uma participação muito grande, mas o iFood, por ter essa participação muito grande, ele não segura a mão quando a gente fala de taxas, né? A gente sabe muito bem, a gente que é do mercado sabe que o iFood ele não facilita para o dono de negócio, ele facilita muito mais para o cliente. Porque o cliente ele vai ter taxa grátis, ele vai ter as listas promocionais, ele vai ter cupom disso, cupom daquilo, cupom assim, cupom assado. Se você não colocar um produto assim, às vezes ali R$19,90, R$29,90 você não consegue vender. Então assim, o iFood ele
enfia a faca na gente, a realidade é essa. E a gente precisa criar meios para depender cada vez menos de iFood. iFood não é ruim, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa entender que o iFood ele é um canal de vendas a mais do nosso negócio. Vai ter negócios que vão ter as vendas ali 80%, 90%, 100% de iFood. Beleza, não tem problema nenhum, mas você está satisfeita com a sua venda com as suas vendas no iFood hoje? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Aqui a gente não está falando se o iFood é o melhor canal ou não é, mas hoje você está satisfeito com as vendas que você tem, com as taxas que o iFood te pega, te tira ali ao final do mês, toda quarta-feira? Então, essa pergunta você tem que responder ela. E a gente sabe que a maioria das pessoas não gostam de depender do iFood. E para isso você precisa fomentar o seu canal próprio. A gente faz isso através do tráfego pago. Então, ó, eu já coloquei no segundo tópico aqui, ó, que sem o tráfego pago você não vai vender no seu cardápio próprio. Você não vende mais, você não consegue escalar suas vendas. Por quê? A gente precisa entender um conceito de funil. Vamos pesquisar aqui, ó, rapidinho o que é um funil. Só para a gente entender, ó, vamos lá. Funil, a gente vê um funil aqui rapidamente, ó, várias imagens no funil. E qual que é a característica do funil? Ele tem uma boca muito larga e ele vai afunilando, por isso que a gente chama funil. Ou seja, existe uma grande quantidade de coisas, de pessoas, de líquido aqui em cima e abaixo ele vai afunilando e vai saindo menos. O conceito de funil para cardápio digital é a mesma coisa. Por quê? Vamos abrir um cardápio digital aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Abrir de um assessorado nosso, eu quero entrar em desempenho, eu quero entrar em vendas. E aí a gente vai descer aqui abaixo, ó, clientes, desculpa. A gente vai descer aqui abaixo e a gente vai ter aqui, ó, um histórico de visitantes no cardápio. Vamos puxar aqui desse assessorado os visitas que ele teve no mês. Perfeito? Ele teve aqui, ó, 1.653 visitas no mês. O que isso quer dizer? Que 1.653 pessoas visitaram o cardápio dele este mês. A gente está hoje no dia 14 de maio. O que acontece? Quando a gente tem, se a gente pegar o conceito de funil, a gente tem uma grande quantidade que visita nosso cardápio, ou seja, uma grande quantidade em cima do funil. Só que a gente sabe que nem todo mundo que visita o nosso cardápio compra. A gente sabe que as pessoas que visitam o nosso cardápio, na maioria das vezes, são pessoas curiosas. Pessoas que vão olhar o nosso preço, vão olhar o que a gente está vendendo, vai olhar os nossos produtos, mas não necessariamente são pessoas que vão comprar da gente. Então, o conceito de funil, a gente vai observar muito quando a gente faz a questão do tráfego pago. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, ó, Arthur, eu não consigo vender no meu cardápio digital, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu já tirei boas fotos, eu já alinhei o cardápio, eu já coloquei produtos em destaques, já fiz toda essa otimização, mas eu não consigo vender. Aí o que a gente precisa observar de início? Será que essa pessoa ela está tendo visitas o suficiente no cardápio dela? Então, se eu pegar aqui um dia, vamos supor nessa operação aqui, ó, vou pegar nesse dia aqui, ó, 6 de maio. Esse cardápio aqui, ó, teve 21 visitas no dia 6 de maio. É um dia que eles ficam fechados, mas só a título de exemplo. A gente tem aqui em cima um dado muito importante, que é o dado de taxa de conversão. A taxa de conversão desse cardápio aqui, ó, neste mês está 10%. O que isso quer dizer? Que a cada 100 pessoas que entram nesse cardápio, somente uma compra. Olha aí o conceito de funil sendo aplicado na prática. A gente tem aqui uma grande quantidade de pessoas que visitam o cardápio, mas uma parcela muito menor compra. Então, a gente tem aqui uma taxa de conversão de 10% nesse cardápio. Então, se a gente pegar essa quantidade de visitas que teve aqui no dia 6 de maio, que é 21, e pegar 10% dessa quantidade, a gente vai ter 2 pedidos. Olha para você ver, às vezes as pessoas falam assim, ó, eu não consigo vender no meu cardápio próprio, mas será que as pessoas estão visitando o seu cardápio? Será que o seu cardápio está recebendo visitas o suficiente para converter em vendas? E na maioria das vezes, gente, não acontece isso. A maioria das vezes a pessoa fala, eu não consigo vender no meu cardápio. Você vai olhar no cardápio dela, ela tem 21 visitas num dia, ela tem 15 visitas no outro dia, aí no outro dia ela vai ter 25 visitas, vai ter 10 visitas, 12. Essa pessoa ela não vai conseguir vender no cardápio próprio dela, porque pela própria lógica, pelo próprio conceito de funil, a pessoa está recebendo 20 visitas, é muito difícil hoje a gente ter uma taxa de conversão aqui, tipo de 50%, de 40%, de 30%. O normal dessa taxa de conversão é a partir de 10, 15, 20% já é uma conversão muito boa. Então, se a gente puder
se a gente levar essa lógica na prática ali, a gente sabe que se a pessoa ela não receber visita, ela não vai conseguir vender. E como que a gente faz para ter visitas no nosso cardápio? Através de anúncios. Não tem como a gente ter volume no nosso cardápio hoje se a gente não tiver anúncios para trazer esse volume para o nosso cardápio. Porque o iFood, não sei se você sabe, mas o iFood ele te cobra taxas, ele te cobra um tanto de coisa, porque ele traz visitas para o seu cardápio. As pessoas estão o tempo todo movimentando dentro do iFood ali, indo para cá, indo para lá, indo para a loja, indo para outra, e vez ou outra a pessoa entra no seu cardápio. Quando ela entra no seu cardápio, ela está te visitando. Ela estar te visitando é como se o iFood ele fizesse, entre aspas, um tráfego pago para você. Ele trouxesse a pessoa para você. A diferença no cardápio digital é que você precisa fazer isso por conta própria. É claro que a gente ensina aqui no canal, a gente tem curso sobre isso. Então você não fica desamparado quanto a entender e a saber fazer por conta própria. Mas a gente precisa entender o conceito de funil, porque as pessoas não têm resultado por causa disso. O seu cardápio ele precisa receber visitas. Se ele não receber visitas, ele não vai vender. É a regra do jogo. Se o seu cardápio ele tem 20 visitas, ele tem 15 visitas, ele tem 10 visitas, você não vai vender. Não adianta você ter o melhor cardápio do mundo e não adianta às vezes você colocar o seu produto a R$2. Por quê? No máximo que você vai ter no dia ali é 20 vendas. Porque só 20 pessoas viram seu cardápio. Então seu produto pode estar até de graça. Então pode estar até R$0, 99 centavos, ninguém vai comprar. Por quê? Porque ninguém viu o cardápio. Então é um conceito que a gente precisa ficar atento. Depois a gente tem aqui o como e onde fazer o tráfego pago. O tráfego pago, a gente faz ele através do Facebook Ads. É a principal plataforma hoje que a gente faz os anúncios. É a principal plataforma que vai trazer visibilidade para o nosso negócio. É a principal plataforma que as pessoas estão utilizando e mexendo hoje. E aí a gente tem aqui, quando eu falo Facebook Ads, é Facebook e Instagram. É a mesma empresa, tá? A empresa da Meta. Meta Ads, ela comporta tanto o Facebook quanto o Instagram. Vou até pôr aqui para não dar confusão, porque a gente sempre teve o costume de chamar de Facebook Ads, mas agora se chama Meta Ads. Mas é o Instagram e o Facebook. E aí a gente tem aqui dois modos de fazer os anúncios, através do gerenciador de anúncios, que deixa eu abrir aqui para você a tela, só um minutinho que eu vou colocar a tela aqui para você enxergar o que é o gerenciador de anúncios. Talvez você nunca tenha visto, né, um gerenciador de anúncio aí na sua vida, né? Vou colocar ele aqui para você. O gerenciador de anúncio é isso daqui. É onde que a gente faz os anúncios de forma muito mais profissional. Então aqui eu estou numa conta aqui de anúncios e aí a gente consegue aqui criar diversas campanhas de reconhecimento, de tráfego, engajamento, leads, promoções, campanha de vendas para a gente aumentar nossas vendas. É claro que para você mexer aqui existe estratégia. A gente vai fazer um próximo vídeo ensinando você a mexer nisso tudo. Então não perde no canal, provavelmente vai sair em alguns dias aí, mas vai ser um vídeo te mostrando como que clica, como que vai aqui, como que sobe seus anúncios, como que sobe a sua mídia, para que você não fique desamparado e consiga executar, perfeito? Então a gente vai entender que aqui é uma forma muito profissional de você executar os seus anúncios, de você fazer ali com que os seus anúncios tenham cada vez mais efetividade. Só que aí a gente também tem o botão turbinar. O que é o botão turbinar? É aquele botãozinho azul que fica abaixo das nossas publicações no Instagram. Talvez você já tenha visto, deixa eu abrir aqui o Instagram rapidinho aqui da hamburgueria. Vou selecionar uma publicação qualquer e tá vendo aqui no cantinho, não sei se isso, tá vendo aqui em azul, turbinar post. Isso aqui é o turbinar, é o botão turbinar que a gente fala, que é um botão que ele faz o anúncio pra gente. Às vezes a gente vai colocar uma verba ali de R$6 por dia, R$10, R$15 e a gente vai utilizar ali o botão turbinar para conseguir aparecer para as pessoas. Qual que é melhor, Arthur? Eu claramente falo, sempre o gerenciador de anúncios é melhor. Sou totalmente contra o botão turbinar? Não, existem casos e casos. O botão turbinar ele vai ser muito bom quando a pessoa ela não tem muito conhecimento e ela quer, de certa forma, começar a anunciar o negócio dela ali na internet. Eu sempre falo, gente, aparecer é muito melhor do que não aparecer. Se você optar, tiver uma escolha, né? Eu quero aparecer ou não aparecer, apareça, é sempre melhor. Aparecendo você vende mais, aparecendo você cria mais reconhecimento de marca, você passa mais segurança. Pode ser do melhor jeito possível? Talvez não. Talvez você não esteja aparecendo assim com uma excelência muito grande e com a maior efetividade possível, mas você vai estar aparecendo. Então, assim, o conceito de marketing ele se apoia muito no fortalecimento da sua marca. Então você aparecer é sempre bom. Eu indico firmemente o gerenciador de anúncios porque é a forma mais profissional e a forma que mais dá resultado.
mas não sou contra o botão turbinar, eu só acho que ele tem que ter o local dele, ele tem que estar posicionado onde ele deve estar posicionado, ele não pode ter uma importância muito grande, igual o gerenciador de anúncios, mas ao mesmo tempo, para quem não tem experiência, para quem está começando, é um botão que já ajuda. E aí, para fazer ele, para executar, é bem tranquilo. Você vai só seguindo o passo a passo ali que o Instagram te fornece, você já consegue ali resolver todos os seus problemas ali quanto a entender, né, como que ele funciona. E aí, depois a gente tem qual estratégia utilizar nos anúncios. A gente vai fazer um vídeo especificamente também sobre isso, mas a gente tem uma estratégia que a gente utiliza bastante aqui, que gera muito resultado para nossas empresas e para as empresas dos nossos parceiros, que é os 3 pilares da venda. A gente tem primeiro atração, segundo engajamento, terceiro vendas. Um erro muito grande que as pessoas cometem ao fazer anúncio, eles querem só vender. Se você quiser só vender nos anúncios, provavelmente você não vai ter efetividade. Por quê? Porque a gente precisa, antes de entender de tráfego, antes de entender de ferramenta, a gente precisa entender de pessoas. As pessoas, me respondam uma coisa, as pessoas, elas compram na primeira vez que ela vê uma coisa? Reflita aí, na sua experiência pessoal, você bateu um olho numa coisa, você viu uma coisa, você já compra imediatamente, você já vai lá e passa o cartão imediatamente? É uma pergunta que, se você levar a sério ela e fizer ela sinceramente, você vai ver que não. Você vai ver que, primeiro, você olha o produto, você vê ali a marca que está por trás do produto, você vai ver se tem pessoas que compram naquela loja, você vai ver se aquela loja é segura, se ela é confiável, se alguém já comprou. Às vezes você vai no YouTube procurar um vídeo review sobre aquele produto, você vai ver ali o que aquele produto pode oferecer, e aí depois você toma uma decisão. Depois, pode ser depois de 1 hora, 2 horas, pode ser depois de 7 dias, 1 mês. A gente tem pessoas aqui que adquiriram a nossa planilha depois de 6 meses, uma planilha ali que não é muito cara, né, R$ 97,00 atualmente, mas que a pessoa ali tinha tanta insegurança que ela ficou pensando, tal, vou ver, vou não sei o que, ficou postergando, depois de 6 meses a pessoa tomou uma decisão. Ou seja, as pessoas, por mais que a gente fala do ramo alimentício, elas tendem a não comprar de primeira. Então, essa estratégia aqui, ela faz com que a gente, primeiro, atraia o nosso cliente, a gente chame a atenção do nosso cliente. O nosso cliente, ele precisa olhar para a nossa empresa e ter uma primeira boa impressão. A gente precisa aparecer ali, a pessoa, tem essa hamburgueria aqui, tem essa pizzaria aqui perto da minha casa, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram deles, deixa eu dar uma aprofundada aqui. Então, a pessoa, ela precisa ter o primeiro impacto, é o que a gente fala da atração, a gente precisa atrair essa pessoa. Quer dizer que essa pessoa já vai comprar de primeira? Talvez não, talvez sim, a gente não sabe. O que a gente sabe? Que a maioria das pessoas não compram já de cara na primeira vez. Então, a gente precisa atrair essa pessoa. Depois que a gente atrai essa pessoa, muitas das vezes a gente precisa fazer igual a Coca-Cola que eu citei lá no começo do vídeo. A gente precisa fortalecer a nossa marca. A gente precisa estar o tempo todo aparecendo para essa pessoa. É o conceito que a Coca utiliza, que o Burger King utiliza, que o McDonald's utiliza, de estar sempre presente na consciência da pessoa. Então, a gente atraiu a pessoa para o nosso negócio, por exemplo. Então, vamos lá, a pessoa, ela começou a seguir a nossa empresa. Então, deixa eu abrir o Instagram aqui, ó. Vou pegar aqui o do Burger FC, que vocês vão poder observar bem, ó. Burger FC, vou abrir aqui para vocês. Então, vamos lá. A pessoa abriu aqui o nosso Instagram, começou a seguir a gente. Então, hoje a gente tem 37 mil seguidores. E aí, agora ela faz parte aqui, ó, de um número, né? Então, ela é mais um seguidor. Essa pessoa, ela vai começar a assistir os nossos conteúdos. Ela vai começar, então postei esse vídeo aqui sobre o rodízio. Que legal. Então, tipo assim, ela já vai vendo que tem um rodízio. E aí, por exemplo, ela já vai vendo aqui nos comentários que as pessoas estão marcando, estão compartilhando. Então, ela já vai vendo que aquela empresa que a gente está divulgando, que a gente está anunciando, é uma empresa séria, primeiramente. É uma empresa que ela tem uma grande quantidade de seguidores, ela já tem 2 unidades. Então, ela vai observar. E não precisa ser uma empresa grande, tá, gente? Eu estou falando isso aqui porque é a empresa que a gente tem hoje. Mas você pode, por exemplo, ter uma empresa bem menor, mas que seja profissional do mesmo jeito. Então, a pessoa já vai olhando os produtos que você vende. Então, ela vai vendo, se, por exemplo, você tiver uma loja física, eles têm uma loja física, eles têm isso aqui. E aí, a pessoa vai criando aquele desejo de consumir o seu produto. Então, a gente fala que o pilar de engajamento, ele é muito importante. A gente precisa estar o tempo todo aparecendo de forma eficiente, aparecendo de forma incisiva, para que o cliente, ele sempre olhe para a nossa empresa e tenha vontade de consumir, tenha vontade de comprar, tenha vontade de comer.
Então, quando a gente fala aqui do tráfego pago, ele vai se apoiar muito nisso. A gente vai atrair a pessoa, depois a gente engaja essa pessoa e depois a gente vende para essa pessoa. E tudo isso, às vezes, acontece rápido ou às vezes acontece demorado. O que a gente precisa entender? Que o tráfego pago ele vai se apoiar a médio e longo prazo. A gente pode ter resultado aqui em uma semana? Sim. A gente pode ter resultado em 30 dias? Sim. 60, 90, 180 dias? Sim. Mas o mais comum é que a gente comece o trabalho, né? Começa a fazer o tráfego pago, começa a anunciar a nossa empresa e a nossa empresa ela vai sendo fortalecida com o tempo e as pessoas vão enxergando a nossa empresa, as pessoas vão comprando com a gente, aí depois que ela compra tem uma boa experiência, a gente continua aparecendo, essa pessoa quer comprar mais vezes, então a gente sabe que o delivery ele é muito bom quando a gente adquire um novo cliente, excelente, mas ele é melhor ainda quando aquele cliente que a gente adquiriu, ele compra mais vezes, então em vez de comprar uma vez no mês, ele começa a comprar 3 no mês, 5 vezes no mês, 7 vezes no mês, que é aí que a gente vai conseguir escalar as nossas vendas e ganhar dinheiro de fato. Então assim, essa estratégia a gente vai aprofundar ela mais num vídeo também específico sobre o método que a gente trabalha aqui, mas o que eu queria colocar para você nesse vídeo especificamente, que sem você passar por esses 3 pilares aqui, dificilmente você vai conseguir alavancar as suas vendas, porque a gente precisa primeiro entender de pessoas antes de entender sobre vendas, sobre ferramentas, sobre tudo isso aqui que eu te falei. Então, esse vídeo aqui, ele foi um panorama geral do que é o tráfego pago, da importância dele e por que você precisa utilizar o tráfego pago na sua operação. Porque que sem o tráfego pago hoje você está perdendo muito dinheiro, você está perdendo muito posicionamento de marca e talvez o seu concorrente que está anunciando, ele está passando à sua frente. Então, é mais para você entender e nos próximos vídeos a gente vai decorrendo sobre o assunto, a gente vai falar mais, vai trazer aqui cases de sucesso, a gente vai trazer como mexer na ferramenta, quais as melhores estratégias de forma muito mais prática. Então esse vídeo aqui eu queria mais te dar um contexto geral. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu quero te falar o seguinte, a gente tem a nossa formação Viver de Hamburgueria. É uma formação completa que você tem acesso ali a todos os módulos e a todo o nosso conteúdo, a todo o nosso treinamento de como viver de hamburgueria. É um treinamento completo, lá você vai ter os módulos de tráfego pago, desde como criar sua conta, desde como configurar os primeiros passos, como executar as melhores estratégias, como de fato utilizar o tráfego pago de forma prática para conseguir aumentar suas vendas e fazer com que você tenha sucesso na operação. Então é uma formação muito completa, uma formação que a gente tem mentorias ali toda terça-feira às 18h30. Você pode entrar no Viver de Hamburgueria, pedir para que eu coloque você no grupo, naturalmente você já vai inserir ali com todos os alunos que já estão lá. Depois tem a mentoria toda terça-feira, porque a gente de fato quer que você tenha resultado, quer que você alcance os seus objetivos e de fato viva de hamburgueria, que você não apenas sobreviva, mas que você de fato viva. Então se você tiver interesse, é o primeiro link aqui na descrição, você pode finalizar a sua inscrição e fazer parte também da formação Viver de Hamburgueria. E no mais, esse vídeo é isso, eu te espero aqui encontrar nesse canal, já segue aqui, já curte esse vídeo, compartilha, comente, diga aí o que você acha, se você já faz tráfego pago, se você não faz, mas eu quero saber um pouco da sua opinião. Então eu te vejo aí nos próximos vídeos.